semente, ou seja, você colhe aquilo que a terra produz. Amém? Amém? Por que eu estou dizendo isso? Não tem nada a ver com a mensagem, não tem nada a ver com aquilo que eu gostaria de ministrar nessa noite, mas enquanto nós estávamos aqui andando e olhando vocês, o zelo de vocês, o que me veio ao coração é que, mesmo vocês estando nesse ciclo, vocês precisam do entendimento para se apropriar deles, mas vocês precisam se levantar contra algo que vem roubar a alegria da colheita. Vou repetir. Primeiro, você precisa entender para colher sem você precisar fazer muito esforço. Esse é o 7º ano. Segundo, enquanto você estiver colhendo, existem algumas coisas que a Bíblia nos diz que não tem nada a ver com aquilo que você leu nas apostilas domésticas, que não tem nada a ver com aquilo que você aprendeu nos cursos domésticos. Existe um povo que ele é configurado na Bíblia, exemplificado na Bíblia como um povo que vem exatamente na época da colheita, não roubar a colheita, mas a alegria. E hoje, por mais que nós não estamos no mundo antigo, ouça com atenção, por mais que nós não estamos no mundo antigo, nós ainda vivemos uma dinâmica de palavra que é eterna. Os midianitas não estão mais assolando o povo de Deus na época da colheita, como faziam em Israel. Mas ouça com atenção, ainda existe muita coisa acontecendo para roubar a alegria quando a colheita chega. E eu gostaria que você ficasse de pé nessa hora. Primeiro, eu quero que você entenda, você que faz parte aqui dessa comunidade, independente do ano que você chegou aqui, o 7º ano é o ano que Deus te dá vantagem, irmão. Por favor, abre a cabeça para isso. Se você trabalhou, se você chorou, se você carregou as suas sementes com lágrimas, agora é a hora de você colher com júbilo, com cânticos de alegria. Por favor, se você não entender isso e alguém entender, alguém vai receber isso. Amém? Nós estamos no nosso 7º ano, o nosso ano que a gente tem desfrutado do melhor do Senhor. Deus tem nos feito viver coisas que nós não vivemos em 7 anos. Durante toda a dinâmica dos 6 anos, quando o 7º ano chegou, que a gente entendeu, nós passamos a viver isso. Agora, eu percebi isso aqui. Quando eu voltava com o pastor, tinha uma mulher chorando porque ela fez algo para vir aqui na igreja compartilhar e estragou no meio do caminho. E isso é literalmente os medianitas que operam. Irmãos, eu não acredito em nada que é escrito de forma doméstica. Eu só acredito naquilo que a Bíblia diz. Então existe sim uma opressão do inimigo das nossas almas, que vem sim, que tem facetas de trabalho, de serviço, e que algumas delas é na hora da colheita. E eu gostaria que você, de forma intencional, você que entendeu isso e que recebe essa palavra, eu gostaria que você, de forma intencional, começasse a orar agora. Por favor, comece a orar. E comece agora, você que tem autoridade, você que é daqui desse lugar, você que é da Serra, você que faz parte dessa comunidade de fé, você que trabalha ao lado dos pastores, ao lado do pastor, da pastora, você que tem desenvolvido uma função, um papel aqui, começa a orar, repreendendo esse ladrão de alegria. Os midianitas não vão roubar a alegria de vocês, a alegria da colheita, em nome do Senhor Jesus. Ninguém aqui vai precisar pisar ou malhar o trigo no lagar. Vocês vão poder carregar os feixes com alegria, com júbilo, com satisfação por tudo aquilo que vocês viveram. Em nome de Jesus, vamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos, por favor.
Não permita que isso aconteça, em nome de Jesus. Senhor Jesus, o Senhor está exaltado acima de tronos e soberanias, de principados e potestades. O seu nome foi elevado e está elevado acima de todo e qualquer outro nome. Nós repreendemos todo e qualquer espírito demoníaco que vem roubar a alegria dessa casa. Para a glória do teu nome, Jesus, manifesta o seu poder, manifesta o teu poder, como Gideão fez. Eu oro para que os meus irmãos gritem o grito correto, a expressão correta, quebrem os vasos, mostrem o fogo que está encerrado no peito, para que a vitória do Senhor venha sobre vocês. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que nenhuma mentira de Satanás prevaleça. Que nenhuma mentira de Satanás prevaleça. Confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra o teu povo, Jesus. Tornar-se-ão em nada, porque essa é a sua promessa, Jesus. Em nome de Jesus. Nós oramos pelos pastores, pastor Felipe, a sua esposa, os pastores que os auxiliam. Deus, nós oramos para que esse entendimento repouse sobre eles, para que eles possam colher abundantemente. O 7º ano é o ano, Senhor amado, que a terra produz por si própria. Deus, em nome de Jesus, multiplica os feixes dos seus filhos, para a glória do teu nome. Amém? Amém, você pode aplaudir a Jesus. A Jesus. Aleluia. Pode se assentar. Pode se assentar. Meu Deus. Por que essas coisas acontecem? Ouça. Porque isso é algo que só Deus pode fazer. Tem coisas que você faz e nós precisamos fazer, mas tem outras que só Deus pode fazer. Se você honrou ao Senhor durante esse tempo, chega um momento que Deus ele acaba fazendo aquilo que você não pode fazer. O irmão aqui, o pastor Daniel ministrou aqui a oferta, por exemplo. A gente está num lugar humilde. A Serra tem alguns bairros que a gente não está aqui no Leblon, irmãos. Ninguém está aqui em Copacabana. Amém? Nós temos ciência disso. Nós somos pessoas simples. Agora ouça com atenção. Tem coisas que a gente faz que não tem a ver com aquilo que os olhos veem. Por exemplo, tudo que vocês fazem no âmbito de semeadura aqui vai além. É claro que inclui isso. Eu estou de manga longa aqui, está fresquinho. O ar-condicionado está incluso no pacote. Mas vai além disso. Quando você coloca Vai cortar, bro, joia? Quando você coloca, ouça aqui, um dinheiro na poupança ou num cofre para fazer alguma coisa, aquilo tem limitações. Ouça, por favor. Mas quando você semeia na obra de Deus, você está semeando em algo eterno. Descreve a eternidade. Quem consegue? Descreve a eternidade. Algo limitado toma uma proporção eterna. Pensa, irmãos, isso é uma oportunidade. Isso é uma oportunidade. Então, fique tranquilo. Tem uns demôniozinhos eletrônicos de vez em quando. Por mais que nós, ouça,
por mais que muitas das vezes a gente não pensa dessa forma, se nós exercitarmos esse tipo de mentalidade, você vai ver que a sua alegria multiplica ao dar. E deveria ser. Amém? Porque a Bíblia diz que mais bem-aventurado é o que dá. Sabe o que é bem-aventurado? É feliz. A Bíblia diz que mais feliz é o que dá. Olha que coisa boa. Não é verdade, irmãos? Não é? É ou não é? Mesmo você não replicando aqui, eu sei que é. Eu tenho certeza que é. Vou insistir nisso aqui também. Olha só, Provérbios 3, 9 e 10 diz assim: honre o Senhor, não diz semeie, nem diz seja grato, diz honra, porque entre gratidão e honra existe uma distância muito grande. Você pode ser grato sem honrar. Quando a Bíblia diz assim, olha, honre o Senhor com os primeiros frutos da sua colheita, e os seus celeiros transbordarão, estarão plenamente fartos, e os seus lagares, eles vão transbordar. Olha aqui, vou usar a lógica com você. Quando você trabalha no campo da honra, em Israel existem concessões. Ninguém em Israel, no mundo antigo, tem muita terra. Eu vim de lá faz 5 meses. Sabe quando você conquista mais terra? Quando você assume a esposa do seu irmão. Seu irmão morre, o cara vai lá e assume a esposa e a família. Então você ampliou as suas terras. Fora disso, você tem uma terra limitada. Então quem tem uma terra limitada vai plantar e colher de maneira constante. Agora Deus fala assim, quem honra, ainda que tenha a mesma terra e o mesmo celeiro, quando trabalha no período da honra, quando trabalha no quesito da honra, vai ver os seus celeiros multiplicar. Não fala que é o plantio nem a colheita, porque a terra não mudou. O número de árvores ou de plantas não mudou. O que mudou? Foi na hora que todo o processo era feito, debaixo de uma honra, aquele lugar começava a transbordar. Ou seja, a mesma terra deu muito mais do que era esperado. O Senhor tem me desafiado a falar coisas que eu vivo há muito tempo e que eu não falo. E eu não falava, ouça, não sei se vocês estão prontos para essa conversa, porque eu era orgulhoso, não queria falar. Eu dizia, eu já tenho entendimento, o povo não vai entender, vai ficar alguns igual com cara de paisagem. Então eu queria poupar a fadiga e não falava. Hoje eu enfrento as caras de paisagem, mas eu libero aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Amém? A honra, ela vai fazer você trabalhar numa medida que excede tudo aquilo que você consegue produzir. Quem entendeu, diga eu entendi. Abra a Bíblia em Isaías capítulo 6, por favor. O pastor já apresentou a equipe, eu estou aqui com toda a equipe de louvor, porque eles representam um número maior, mas eles são todos aqui nessa noite. Juntamente com eles veio a minha esposa, que já não faz mais parte da equipe, e a minha filha, que faz parte da equipe, que está ali agora, escrevendo o que eu falei, no celular dela. Aquela branquinha. E esse cara aqui quer namorar com ela. Quem deu risada aí? Você tem filha? Tem? Então espera então. Isaías 6, todos pegaram aí? Mas eu estou livre, eu estou em casa, porque eu estou na igreja de Cristo Jesus. E como a pastora ministrou aqui, eu descobri minha identidade. Depois que eu descobri, irmãos, só sirvo para isso. Isaías capítulo 6. Eu vou ler um versículo apenas e depois a gente trabalha os outros. 6:1. Todos acharam? Diz assim a palavra do nosso Deus: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam todo o templo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor
assentado em um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam todo o templo. Eu estava sentado lá no meu quintal, hoje, umas 11 da manhã, e o Senhor começou a ministrar uma palavra no meu coração para vocês. Eu gosto quando Deus ele fala algo específico, porque nós pastores, nós podemos tirar de uma máquina como essa, ou tirar de cadernos muitos esboços para pregar em localidades. Quando Deus fala é porque existe algo específico que Deus quer fazer numa localidade. Eu estava ali sentado e o Senhor me trouxe à memória. É bom que tem um monte de testemunha aqui agora, porque me ouviram. Quando no ano passado eu falei por muitas vezes, na verdade comecei falando na virada do ano, de 2020 para 2021, eu falei sobre transição e falei por muito tempo, o ano todo, transição, está vindo uma transição, transição, e fala, tudo era transição, era a língua da moda lá na 20. E eu fui revisitado pelo Espírito com essa palavra, e o Espírito de Deus, ele começou a mostrar coisas que eu falei, e eu não tive compreensão, e por isso não desfrutei na transição. Mas ele também me disse coisas, pastor Felipe, que eu consegui atentar ao falar, e por isso estou desfrutando até agora. Eu falava para a pastora Fernanda, eu estava na verdade tomando um banho gelado de piscina, que a água está gelada, e eu falava assim, olha só, algo transicionou. Até a estética, as coisas estão com outras cores, as coisas não estão... aquilo que se pode ver tomou outra proporção, e a gente não pode ignorar que passamos por uma transição, e teve muitas das coisas que a gente está vivendo que foi fruto daquilo que nós entendemos, e eu disse claramente, outras talvez a gente não compreendeu e por isso não desfrutamos. E eu quero falar com vocês sobre a atenção em um momento de transição. A atenção. Por quê? Ouça com atenção. Toda mudança, transição basicamente é transitar de um lugar ao outro, do novo para o velho, e assim por diante, do velho para o novo, de um lugar geográfico para o outro e assim por diante. Mas toda mudança ela traz coisas novas, e naturalmente ela precisa eliminar coisas velhas. Eu gosto de repetir, irmãos, quando eu acho que as pessoas não entenderam. Toda mudança, ela traz coisas novas. E ela precisa eliminar coisas velhas. Ouça, toda transição, ela faz o desconhecido se tornar conhecido. Porque em uma transição Deus acaba revelando. Eu sentei com a Andressa essa semana, ela marcou um horário comigo, está aqui. Ela me falou uma revelação de Noé, o estudo de Noé, e ela me mostrando aquilo que Deus revelou para ela, aquilo que era desconhecido e que se tornou conhecido em uma transição na vida dela. Então toda transição, ela torna o desconhecido conhecido, para um fim, para um propósito. A perspectiva do novo nem sempre é bem aceita. A perspectiva do novo nem sempre ela é recebida com júbilo, com celebração. Mas uma vez que a gente vai se familiarizando com o novo, até aqueles que não gostam de coisas novas passam a se simpatizar com aquilo. Por isso que todas as vezes que a gente fala de coisa nova, e eu não estou falando de revelação nova, mas estou falando de um novo tempo, ou de uma transição, às vezes isso causa um choque, um espanto, porque pessoas inseguras passam a ser mais inseguras no tempo de transição. Pega essa, pelo amor de Deus. Porque se você é inseguro, você precisa entender que o novo, ele pode intimidar, mas não deve projetar em você maior insegurança, até porque que Deus não faz nada novo simplesmente pelo novo. Tudo que Deus faz novo, Ele tem em vista a sua e a minha vida, o homem.
Então, por mais que seja algo ruim para nós, por mais que nos tire um pouco daquilo que é habitual, daquilo que é familiarizado, daquilo que é normal, que é corriqueiro, nós precisamos encarar o novo com um pouco mais de alegria, de calma no nosso coração, vamos se dizer assim, de tranquilidade. O novo, ele pode assustar, mas ele precisa ser abraçado com uma antecipação de que se é Deus que está gerando, Deus sabe exatamente o que Ele tem que fazer e sabe até mais do que a gente. Isaías, ele tentando aqui colocar isso dentro desse contexto. Isaías, ele, quando escreve o capítulo 6, ele estava exatamente numa bifurcação, aonde ele iria literalmente virar e entrar em uma nova rota, enquanto homem de Deus. Por quê? A Bíblia diz que no ano em que o rei Uzias morreu, naquele exato momento, ele teve uma visão absurda de linda. Absurda de linda. Quem aqui já viu o trono do Senhor? Isaías viu. Naquele momento em que Uzias morreu, os olhos de Isaías, o jovem profeta, é totalmente aberto, ampliado. Ele vê uma visão maravilhosa e ele descreve ela dizendo: neste ano, no ano em que o nosso rei morreu, o rei Uzias, o rei que reinava sobre o povo, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Isaías estava dizendo, quando algo mudou, quando o rei, todas as vezes que um rei morria, um novo rei era nomeado em seu lugar. Ouça com atenção, todas as vezes que um rei morria, um novo rei era nomeado em seu lugar. E neste momento de transição não havia um nome ainda. Eles ainda não tinham estabelecido, ou se já estavam cogitando entre o conselho da corte real, que havia muitos conselheiros do rei. O povo não havia nem se habituado com um novo governo ainda. E naquele momento, Isaías olha e vê um rei assentado no trono. Pensa. Naquela bifurcação, Deus fala para ele assim: olha, se findou um governo, Isaías, e certamente um outro vai se levantar, mas eu quero mostrar para você algo na eternidade que não está sendo abalado. Então ele mostra um trono alto, sublime. Vou repetir, ele mostra um trono alto, sublime. Isaías, ouça, Isaías, ele foi o homem que mais profetizou acerca de Cristo Jesus. Mas quando ele começa a ver a história do Senhor Jesus, do Cristo, ele não vê a história de Jesus entrando no ventre de uma virgem. Ele já vê Jesus, ele já vê a história do Cristo de trás para frente, porque ele já vê Jesus glorificado, já num alto e sublime trono. Ele não viu Jesus nascendo na manjedoura, subindo no camelinho com José, não. Ele já viu Jesus adornado com o seu manto grande, enchendo todo o templo. Ele já viu que Jesus já era o vencedor, antes dele vir para a terra, ter que vencer o pecado e a morte. Ele viu. E isso foi no momento de transição. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que naquele momento ele já tinha uma percepção, porque os profetas, eles andavam próximos aos reis. Isaías, por exemplo, profetizou sobre o rei Ezequias, profetizou sobre os reis da sua época.
Então Isaías tinha uma percepção clara de como havia sido o governo daquele rei. Até porque os videntes, como diz em 2 Crônicas ou 1 Crônicas 29, eles eram aqueles que escreviam as histórias dos reis. Aquele resumão, esse camarada não fez o que fez o seu pai Davi. E por isso, não tem aquele resumo na Bíblia? Os profetas faziam isso, então ele sabia qual governo havia se findado, morrido. Ele só não sabia, ou se já sabia, não tinha a percepção plena, na esfera terrena, qual seria aquele que iria se levantar. E ele sabia que o governo de Uzias havia sido um governo de mentiras, um governo leproso, porque Uzias ele teve lepra, e um governo moribundo. Diante de toda essa didática que ele está vivendo agora, Deus decide mostrar para ele algo pleno, uma esperança. Em outras palavras, quando Deus leva Uzias e revela a beleza do teu trono, Deus estava dizendo para Isaías: olha, tudo aquilo que você viveu no contexto do povo, que é mentira, se findou, está passando. Tudo que é fadado a uma morte espiritual ou uma doença espiritual, que é a lepra, está se findando. Tudo aquilo que é moribundo, a saber, a palavra moribundo diz respeito a algo que não transmite, não produz vida. Então tudo aquilo que não produz vida mais está se findando. E eu quero que você veja o que está por vir, Isaías. Se você lê Isaías 6, 7, 8, só é desgraça do povo. Parece que nunca vai acabar a desgraça. E naquele contexto Deus mostra para ele: cara, eu estou aqui assentado em um lugar alto, em um lugar sublime. Por que no momento de transição de governo, Deus teve que mostrar para Isaías tamanha visão? Explico para vocês, e isso tem a ver com vocês. Porque ninguém, ouça, ninguém, nem Isaías, ninguém vai conseguir andar em uma vertente profética sem ver o Cristo glorificado no seu trono, porque o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Então Isaías, para começar a profetizar, e o homem que mais profetizou acerca de Cristo, ele tinha que ver todo o esplendor da sua glória. Ele tinha que ver o Cristo totalmente glorificado, vencido todas as batalhas, para que ele conseguisse agora, a partir do que ele já tinha visto, ele conseguisse proclamar. Vocês que estão aqui, ouçam, vocês precisam ardentemente ansiar por ver o Cristo glorificado, manifesto no meio de vocês. Porque se vocês querem ser uma comunidade profética na Serra, vocês vão profetizar a partir do testemunho que Cristo quer mostrar para vocês. Porque o testemunho do Cristo é o espírito da profecia, e ninguém pode profetizar acerca de algo que não tenha visto ou ouvido. Vocês precisam entender isso. Agora ouça, olha que coisa sublime. Quando ele tem o comparativo de um reinado fracassado, leproso, moribundo, ele agora tem o comparativo de um reinado bem sucedido. Porque como todos aqui já sabem, ou eu espero que saiba, se não sabe, vai saber agora. Quanto maior era o séquito ou o manto de um rei, aquilo ali era um acumulativo de todas as suas vitórias terrenas. Quanto mais um rei vencia suas batalhas, mais o seu séquito era acrescentado, mais o seu manto era alongado. E o que Isaías viu? Ele viu um rei que venceu, e agora o seu manto, ele não estava apenas em um trono esticado por trás de uma poltrona dourada, como a nossa mente pode visionar. O manto de Jesus, a saber, o Cristo ressurreto, glorificado, estava enchendo toda a casa de
Deus, porque ele estava vendo um rei que não lutou para que o povo tivesse comida, ele estava vendo um rei que lutou para que o povo tivesse acesso. Então Jesus, ele com um manto que enchia todo o templo, ele estava dizendo para Isaías: Isaías, eu venci para que vocês pudessem acessar um lugar maior do que aqueles que vocês acessaram. E Jesus me trouxe de Guarapari para dizer exatamente isso. Eu oro para que a revelação de Jesus venha com todo o esplendor da sua glória, para que vocês possam ver que Jesus já venceu as batalhas suficientes e necessárias para dar acesso para vocês a lugares que vocês ainda não acessaram. Davi foi um grande rei, mas a ideia dele era contabilizar soldados. A de Jesus não, era encher o templo com aquilo que exalava o sinal da sua vitória. Basicamente o que Jesus estava dizendo naquela visão é: eu sou o vencedor, Isaías, eu sou o vencedor. Vai chegar um dia que vocês vão me conhecer e serão vocês mais do que vencedor, como diz o nosso querido irmão apóstolo Paulo. Essa visão precisaria ficar clara, ela precisaria ficar vigente. Porque no meio de uma transição, muitas das vezes a gente vê as coisas que não estão muito bem no lugar e a gente acha que tudo aquilo ia se corrigir assim de bate pronto. E você vai ver que isso não aconteceu na dinâmica do povo, mas dentro do coração do profeta. Ele já sabia o fim desde o começo. O único homem que disse que o boi ia pastar com o leão é Isaías, irmãos. Que a criança ia brincar com a serpente foi Isaías, porque ele já viu a glória, ele viu o filme de trás para frente. Ele começou a série na última parte e ele veio retrocedendo na série. Ele já viu tudo perfeitamente. Agora olha o que acontece: ver e ouvir era um requisito para alguém profetizar. Mas não era todo o requisito. Era o principal, testemunhar. Mas não era tudo. Ouça com atenção. Porque para Isaías conseguir profetizar acerca de coisas grandiosas, ele também tinha que se permitir ser tocado. Não, vocês não entenderam isso não. Isaías precisava ver e ouvir para proclamar, mas para que ele pudesse o ver e o ouvir, trabalhava num âmbito de esclarecimento. Isaías, por mais que haja corrupção, é ele que escreve para o povo de Deus que na terra pode estar vindo ou pode estar imperando grandes trevas, mas sobre nós, o povo do Messias, vai resplandecendo uma grande luz. A visão esclareceu Isaías, mas o toque habilitou ele para profetizar. Nós precisamos entender isso. Se queremos ser uma comunidade profética, nós precisamos ansiar, ver e ouvir o Cristo, mas nós também precisamos deixar ser tocados. No tempo de transição não dá para você, no tempo de transição não dá para você ficar com mimimi. Você tem que se permitir ser tocado. Você tem que permitir que Jesus toque você naquilo que você não tem tanta habilidade assim. E olha que coisa interessante. Ouça, Isaías não era um profeta iniciante. Ele já tinha profetizado bastante. Mas quando ele viu o perfeito, ele também notou que ele ainda carecia de aperfeiçoamento. Vou repetir isso. Quando ele viu, até porque eu não escrevi isso. Quando ele viu o perfeito, ele notou que ele carecia de aperfeiçoamento.
Então ele se encheu de algo que eu escrevi aqui, de temor. Ele disse: Senhor, eu preciso falar para o Senhor algo. O Senhor precisa tocar os meus lábios, porque eu não vou poder falar para esse povo, porque não é, ouça, porque não é só o povo que está com lábios impuros, eu também estou, Senhor. Toca, Senhor, toca os meus lábios. O Senhor pode tocar em mim, para que eu tenha condições, para que eu esteja habilitado para tocar aqueles que também precisam de um toque. Cara, essa dinâmica é linda, e agora já fugiu aqui do script, mas ouça com atenção. Essa dinâmica é linda, por quê? Porque ela deixa esclarecido uma coisa. A gente diz que todo apóstolo é aquele que já viu Jesus, mas todo profeta que vai profetizar muito acerca daquilo que Cristo faz ou irá fazer, também é aquele que o viu. E não só isso, esses homens, por ver e corresponder da forma correta, eles agora se tornam habilitados para tocar aqueles que não viram. Por corresponder da forma correta, eles se tornam habilitados para tocar aqueles que não viram. Porque Isaías disse: eu também sou igual ao povo. Qual é a diferença? Eu vi um rei perfeito, então me toca, me transfere para mim um pouco da sua natureza, e então eu tocarei um povo que é imperfeito. O que eu quero dizer para você? No 7º ano, a saber, o 14º ano de vocês, invista tempo contemplando, invista tempo buscando ver, ouvir, invista tempo buscando, sentando para ouvir e se levantando para obedecer. Invista tempo, porque vamos ser sinceros, tem muitas realidades espirituais que não são explícitas, não estão patentes a nós. Porque a gente se ajoelha, se prostra como um bom religioso, todo bagunçado por dentro. E aí a gente não consegue ver nada, tudo que a gente vê é a nossa alma bagunçada e a gente fica gritando igual doido. Ajuda, toma. Irmãos, não, ei, ouça. Se você se prostrar com o coração ansioso em ver, em ser tocado, quando você levantar, tudo que você vai precisar é obedecer, ser fiel àquilo que Deus te mostrou. Isso diz respeito ao tempo de transição. Quem está comigo, diga amém. E isso é importante. Agora, o que a gente precisa se atentar no tempo de transição, além dessa questão que eu acabei de falar, é que a transição ela também precisa apontar as nossas vidas para uma postura correta. Ouça, a transição precisa apontar as nossas vidas para uma postura correta. Isaías já tinha visto um governo leproso, moribundo, cheio de mentiras. E agora ele viu um governo perfeito. Ele correspondeu de forma adequada. Mas agora, naquela transição, ele precisava, ouça, ele precisava ter a postura correta. Em tempos de transição, a grande manifestação desse tempo não será uma promoção de euforia aqui dentro, mas uma firmeza do nosso andar quando a gente não estiver aqui dentro. Vou repetir isso. O tempo de transição, ele precisa ser firmado, não pela euforia que a gente vive aqui dentro, e é bom, irmãos. Cara, eu chapo no louvor. Eu até brinco, eu virei pastor Daniel, falei, isso aí é óleo caseiro, o hino que a pastora Poliana e a equipe de louvor cantou, que a gente compôs. Foi a casa que compôs. Então eu falo que é óleo doméstico, não é óleo emprestado.
é o que eu digo a eles. Cara, a gente vive isso com alegria. Agora, essa alegria, se ela se limitar a esse ambiente e ela não promover firmeza nos nossos pés, os nossos passos não serão confirmados quando nós estamos na igreja. Os nossos passos são confirmados quando a gente sai dela. A manifestação desse tempo de transição, que é, a saber, um tempo profético, nós precisamos entender que ela não deve ser só aqui dentro. Ela não pode ser grande aqui dentro. Ela precisa ser maior lá fora. Nós precisamos desse entendimento. Ela vai nos dar firmeza. A manifestação vai gerar as restaurações que nós precisamos. Olha com atenção, a transição aqui só existe porque Deus estava revelando a Isaías uma vontade celestial para que ele pudesse proclamar ela em uma esfera terrena. Deus estava dizendo, olha, tudo que você viu aqui já é minha vontade. Deus mostrou o filme no fim. Foi por isso que Isaías pôde chegar no versículo 9, no capítulo 9. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. E eu estava até querendo pregar isso amanhã, acho que não vai dar mais, que já estou dando spoiler aqui para os irmãos da igreja. Isaías, olha só, ouça. Isaías, ele não estava num contexto comum, irmãos. Isaías não estava sentado numa cobertura, comendo picanha e tomando Coca-Cola. Ele estava num contexto de dificuldade. Mas ele viu algo perfeito, porque Deus queria mostrar para ele que uma esperança ainda ia nascer e iria chegar àquele lugar que ele estava vendo naquele momento. Tanto é que Isaías é o único que profetiza acerca do nascimento de forma correta. Quando chega no capítulo 9, 3 capítulos depois, eu vou ler para vocês, ele diz assim, olha, apesar disto o quê? Toda a calamidade que está nos capítulos anteriores. Se você ler, você chora. Apesar disto, a escuridão não será mais a mesma, como foi em sua aflição, quando no passado ele levemente afligiu a terra de Zebulon e a terra de Naftalim, e posteriormente fê-las mais gravemente aflita pelo caminho do mar além do Jordão. Quando a Bíblia fala além do Jordão, ela está falando depois do deserto. Já não era mais no deserto, e havia aflições na Galileia das nações. Galileia já é terra de Israel, geograficamente falando. O povo que, olha só, na Galileia das nações, o povo que caminhou na escuridão, viu uma grande luz. Que povo viu? Quem viu foi ele, mas ele estava profetizando aquilo que ele viu. Ele disse, olha, o povo que caminhou na escuridão viu uma grande luz. Aqueles que habitavam na terra da sombra da morte, sobre eles há uma luz que tem brilhado. Tu tens multiplicado a nação e não aumentado a alegria. Eles alegrarão ante a tua presença, como a alegria observada no quê? Na colheita. Olha aqui, irmãos, nenhum espírito midianita vai roubar a alegria da colheita. Porque tem gente que tem colhido, mas não tem se alegrado. A ideia é essa. Olha só o que está escrito aqui. Eles se alegrarão ante a tua presença, como na alegria observada na colheita, como homens que se regozijam quando eles dividem os despojos, porque tu tens quebrado o jugo, sua carga, sua canga do ombro, a vara do opressor no dia de Midian. Olha os midianitas aqui de novo. Porque toda a batalha do guerreiro é com um barulho confuso e vestes roladas em sangue. Por isto será a queimadura e combustível de fogo essas vestes. Aí ele solta, ouça. Aí ele solta. Porque um menino, ouça. Porque para nós um menino se nasceu. E um filho se nos deu, e o governo estará
sobre o seu ombro, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, ó Deus Forte, ó Pai da Eternidade e ó Príncipe da Paz. Ei, Isaías viu um rei que ia se tornar menino. Não, por favor. Isaías viu um rei sentado num trono sublime e alto. Os anjos adoraram ele melhor do que a gente, porque adoraram ele com temor, cobriam seus olhos, cobriam seus pés e proclamavam: Santo é ele, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Gente, isso não é para tirar da gente apenas uma ovação, é uma realidade espiritual. Esse rei, ele se tornou menino na barriga de uma virgem. E ele navegou ali dentro por 9 meses. Porque o menino se nasceu. Mas Isaías é perfeito quando ele diz: um filho se nos deu. Porque o menino nasceu, mas o Filho de Deus não. O Filho de Deus se manifestou. E a Bíblia diz: ele será chamado, quem? O Filho Maravilhoso Conselheiro. Maravilhoso Conselheiro. Por quê? Porque agora nós temos o conselho do perfeito. Outrora precisávamos do conselho alheio, agora a gente tem o conselho do perfeito. Isso não elimina a nossa comunhão, não elimina o nosso serviço, mas nos dá acesso a algo que não tem mácula, que não tem divergência, irmão. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Pensa nisso. Isso é absurdo de bom, queridos. O que Isaías estava dizendo é: nós precisamos ter a postura correta, porque aquilo que estamos vendo na eternidade precisa ser replicado, ouça, precisa ser replicado na esfera terrena. E o que via Isaías? Isaías via, ouça, Isaías via uma postura de temor. Isaías via, ouça, quando ele viu os anjos ali, totalmente cobrindo as suas faces, ele disse assim: olha, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Leia depois o versículo 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Você vai ver, ele diz assim: olha, os meus olhos viram o Senhor, o Rei, o Senhor dos Exércitos. E quando ele viu, quando é descrito toda aquela questão dos anjos, o que eles dizem? O que Isaías faz? Senhor, eu não sou digno de viver isso. Ele é batizado com um santo temor. Ei, igreja do Senhor Jesus aqui na Serra, nós precisamos ansiar por esse batismo novamente. Vamos ser honestos. Nós precisamos ansiar por esse batismo novamente. Nós precisamos ter a nossa vida respaldada, resplandecida por um temor maior. Ei, a gente precisa disso para conduzir tudo aquilo que nós fazemos. Absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Se não houver temor, se não houver temor, nós vamos promover para essa geração, ouça, uma displicência. Algo que não tem nenhum cunho, nenhuma vertente correta. Cara, eu sou da época que eu chegava numa igreja e aquelas irmãzinhas de coque, a gente até brincava das irmãs de coque, que a pastora Poliana e a irmã, as duas vieram de coque, elas são irmãs, né? Então a gente falou, as irmãs de coque. É piada ruim, vocês não ri mesmo, né? Vocês estão devagar pra caramba. Irmãos, olha só, ouça, eu sou do tempo que a gente chegava na igreja e as irmãs do coque, elas sabiam exatamente o que aconteceu conosco durante toda a semana. Por vezes,
Antes de ir para a igreja, a gente pedia perdão para que Deus não revelasse as nossas máculas. Eu sou do tempo, ouça. Eu sou do tempo que crente não pecava confortavelmente. Não havia conforto para pecar. Vamos ser sinceros, eu não sei como é que é aqui. Eu nunca assisti um culto de vocês. Mas tem mensagem que tudo que a gente ouve é uma massagem para o ego. Não nos confronta, não nos desafia, não nos leva para mais perto do Senhor. Não nos coloca em um lugar onde nós somos esmilhados, onde a gente é afiado ferro com ferro. Nós precisamos resgatar o desejo por ouvir verdades. E que as verdades possam transformar as nossas vidas. Ou a gente vai brincar, irmãos, de se reunir por muito mais tempo. Existe muito, eu passei por aqui, perguntei para o seu pastor, existe muito pseudo-igrejas, irmãos, que são portas abertas, que são clubes, que não aperfeiçoam ninguém. Cara, vocês não podem ser esse lugar. Não, eu vou repetir, vocês não podem ser esse lugar. Quando vocês levantarem para trabalhar aqui nessa esfera, nesse ambiente, vocês precisam almejar que as pessoas sejam transformadas por aquilo que vocês estão fazendo. Vocês não podem, irmãos, eu não estou falando de tráfico, eu não estou falando de subúrbio. Isso a gente já conhece, a gente vive nisso. Ei, eu estou falando de ansiar uma transformação interna. Tudo que Deus quer fazer na gente começa por dentro. O problema é que a gente vai para o culto para ouvir que Deus vai abençoar e vai nos dar dinheiro para pagar o boleto. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso. Tem a ver com enxergar, por ver uma realidade. E quando essa realidade se manifestar diante de nós, a gente conseguir fazer. Mateus fala isso, irmãos. Mateus capítulo 6 fala isso. A oração que Cristo nos ensinou, nós devemos ansiar fazer na terra como é no céu. E para isso, vocês precisam andar com pessoas que estão vendo aquilo que está acontecendo na eternidade. Vocês precisam estar perto de gente que ora, perto de gente que clama, que chora. Vocês precisam estar perto, irmão, pode ser criança, não importa. Quando você para perto de uma criança que ora, quando você para perto de uma criança que faz algo dentro da maturidade e da limitação do entendimento dela, você recebe de Deus. E nós nos afastamos disso, irmãos, como igreja. Nós nos afastamos. É por isso que a gente não consegue viver dinâmicas simples do evangelho mais. A gente se fere rápido demais. A gente leva muito mais tempo para perdoar. A gente deixa de dar o que temos que dar. A gente retém o que não é nosso. E depois a gente acaba dando trabalho porque fizemos isso. E aí a gente vai trabalhando todo reverso, emaranhado, quando nós deveríamos estar muito mais dispostos a viver o que é simples. Se a gente fracassar na arte do simples, como é que Deus vai nos mostrar coisas complexas? Para e pensa. Se a gente fracassar na arte do simples, daquilo que é primórdio, como que Deus vai nos dar um alimento sólido, cara? Como que a gente vai ver trono? Como que a gente vai ver aba de veste se a gente não conseguir passar pelas coisas simples, meus irmãos? Pensa nisso, pensa com carinho. Acho que tem transmissão, já acabou com tudo. Pensa com carinho. Cara, existe muita gente, ouça. Existe muita gente aqui nessa esfera. Agora eu não estou falando da igreja como um todo. Que você está exatamente no lugar correto, designado pela eternidade, para cumprir palavras que o próprio Jesus já disse. Você precisa entender isso melhor. Eu fui em Israel, mochileiro, não com caravana, no meio da pandemia ainda. E eu sentei na praça de Jerusalém. Lá tem muita praça, a cidade nova.
E lá naquela praça, eu comecei a ler um texto de Lucas que diz assim: palavras de Jesus: a quem compararei esta geração? E sabe o que ele fala lá? Ele diz assim: eles são como crianças que correm pelas praças. Eu já dei aquele passo para trás. Eu falei: opa, tanto texto para ler na praça em Jerusalém, logo esse Jesus, pega de leve. Jesus estava mostrando um sinal clínico deles. Eles dizem assim: olha lá, cidade de Davi, né? Jerusalém é a cidade de Davi. Tem piano na rua. O que mais tem é músico. Quem é músico, irmão, Jerusalém é top. E lá Jesus diz assim: olha, eu toquei flauta e vocês não dançaram, e o que eles mais fazem é dançar. Eu entoei lamentações e vocês não choraram. E aí ele vai trazendo toda a listagem, ouça. E aí chega a parte que nos cabe aqui. E aí chega uma parte que ele diz assim: vocês se consideram sábios. Irmão, você não tem noção. Ei, vocês não têm noção. Os caras não pegam nem fila para passar no scanner laser lá. Os rabinos, que eles se consideram sábios. Eles andam como superiores. E aí Jesus diz assim, e isso cabe para nós. Ele diz assim: foi por isso que eu decidi esconder essas coisas dos grandes e dos sábios e revelar aos pequeninos. Cara, quando eu volto para o Brasil, eu lembro dessa esfera. Eu falo: Deus, nós somos os pequeninos. Pode começar a revelar. Cara, nós estamos em um cenário da eternidade perfeito para Deus fazer coisas que o mundo ainda não viu. Mas a gente não consegue se colocar nesse lugar para ver, para receber, para ouvir. Nós somos criativos em muitas coisas. Existem memes que nós criamos para nós mesmos, quando nós dizemos que nós brasileiros precisamos ser estudados, mas nós não colocamos a nossa criatividade aonde ela poderia valer a pena. Cara, deixa eu falar um negócio para você. Se Jesus quiser, ouça. Se Jesus quiser trazer soluções perpétuas, ouça aqui, ó, fica comigo. Se Jesus quiser trazer soluções perpétuas para todas as cepas do Covid que nasceram, Ele pode trazer por meio de alguém que mora aqui na Serra. Por que não? Por que não? Por que Jesus não poderia fazer isso? Alguém contesta o que eu estou falando. Pelo amor de Deus, Deus não tem poder de fazer isso. Porque Ele disse que omitiu estas coisas dos grandes e dos sábios, e Ele decidiu revelar para os pequeninos da serra. Por que não? Tem manhãs que eu acordo e eu falo: Jesus, nós não somos do terceiro mundo, como eles dizem. Nós somos uma nação escolhida pelo Senhor. Aquilo que a gente faz, eles nem sonham em começar a viver. Tem lugares da terra que almejavam ter metade da alegria que a gente sente. E eu quero dizer, irmãos, nesse tempo de transição é hora de vocês aqui da missão apostólica Atos assumirem a postura correta. Eu vou orar com vocês, que já passou tempo demais. Não vou conseguir concluir tudo, mas eu quero dizer claramente: vocês estão vivendo uma transição. Se vocês se atentarem a tudo que Deus quer comunicar com vocês, se vocês assumirem a postura correta para serem esclarecidos, se vocês permitirem ser tocados, para que vocês possam estar habilitados a tocar outros, se vocês se posicionarem como aqueles que estão ainda na fila, ou estão aptos, ou estão habilitados para viver algumas coisas que alguns ainda não viveram, mas que ainda está escrito.
Então vocês vão ver que tudo aquilo que Deus pergunta para Isaías, porque ele pergunta, Isaías, nos últimos versículos ele diz assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Cara, Deus é muito criativo, repito, ele diz assim: a quem enviarei? Num contexto de caos, num contexto onde o profeta tinha a boca ruim, o povo tinha a boca ruim, um homem disse assim: eu já te vi, Senhor, eu já quero que o Senhor me toque. Então, mesmo não sendo eu perfeito, mesmo não sendo eu o superior, o melhor, o Senhor pode contar comigo. O que isso quer dizer? Muitos de nós ainda não estamos na rota divina para aquilo que Deus está fazendo na terra, porque nós precisamos não só ver, não só ser esclarecido e tocado, mas nós precisamos entender que mesmo tendo limitações e falhas, Deus ainda está procurando o que Ele quer enviar. Não, eu vou repetir isso. Mesmo tendo limitações e falhas, Deus ainda está procurando aqueles que Ele quer enviar. E quando Deus faz isso, ouça, por favor, Deus é quem supre e paga toda a conta. Não existe preocupação para aqueles que se colocaram num lugar de vulnerabilidade para Deus usar. Para aqueles que decidiram ser desenvolvidos. Porque sabe que é desenvolvimento? É você tirar o que envolve. Isso aqui estava envolvendo essa cadeira, então ela foi desenvolvida agora. Nós precisamos disso. Nós precisamos nos colocar no lugar onde a gente possa vulneravelmente dizer: Deus, eis-me aqui, do jeito que eu sou, da forma que eu estou. Se o Senhor decidiu me mostrar algo grande, certamente para onde o Senhor quer me enviar, ou a forma que o Senhor quer enviar, seria a palavra correta, também é algo grande. Não se acostume com aquilo que você vê semanalmente. Deus tem mais para as nossas vidas. Porque tudo aquilo que já está preparado por Deus, primeiro, é perfeito e é ausente de todas as carências que nós podemos conhecer nessa vida limitada. Fica de pé, por favor. Eu quero orar por pessoas aqui. Eu não vou sair daqui sem orar por pessoas. Eu quero orar por pessoas aqui que querem se colocar no lugar certo nessa transição. Eu quero orar por pessoas que têm anseio de ver, de conhecer o desconhecido. Mas não só ver para colocar no Instagram dizendo que viu. Não, corresponder da forma correta. Eu quero orar por pessoas aqui que têm no seu coração o desejo de se enquadrar, ouça, de se enquadrar com algumas pendências que ainda existem no mundo espiritual, que estão escritas, mas ainda não aconteceram. Tem palavras escritas que ainda estão esperando homens e mulheres se posicionarem para Deus dar um cheque assim. Está feito. Quero orar por gente que quer se permitir ser tocada. Não sei se a gente vai cantar, vamos, por favor. Enquanto a gente vai entoar um hino aqui, sai do seu lugar, por favor. Eu não vou insistir. Pode ter certeza que eu não vou insistir. Eu quero orar por gente que querer
exige atitude. Tua glória em mim, servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza, usa-me. Vamos orar, vamos orar. Vamos orar, pastora Fernanda, Andressa, vamos orar. Podem orar. Peguem as mulheres aí, vamos orar em nome de Jesus. Derrama tua glória em mim, servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza, usa-me em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim, servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza, usa-me em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim, servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza, usa-me em qualquer lugar. Derrama
pode levantar suas mãos, queridos? Será que você pode exaltar o Senhor? Será que você pode exaltar aquele que vive e reina? Jesus está aqui, amém? Nós precisamos aprender a desfrutar da presença de Jesus. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, pela tua bondade. Muito obrigado pelo teu toque essa noite, Senhor. Nós queremos mais de ti, Espírito Santo. Nós queremos mais de ti, Espírito Santo. Que o nível das águas continue crescendo. Senhor, eu quero abençoar, Pai, esse ministério. Que o Senhor continue se revelando a eles. Que eles possam continuar enxergando o Senhor como o Senhor é. E que ao enxergar e ouvir, eles transmitam a tua realidade. Porque isso já é uma verdade na vida deles. Eu os abençoo, Senhor, para continuarem andando por lugares altos. Eu os abençoo para que eles possam continuar andando pelos altos. Que não hajam limites, Senhor. Que não hajam limites, Senhor. Que não hajam impossíveis. Mas que haja, Senhor, diante de cada limitação, uma resposta de ousadia, uma resposta de altruísmo dentro do coração dos teus filhos. Que o nível das águas continue crescendo dentro deles. E que ela transborde e alimente corações para a glória do teu nome, Senhor. Nós tributamos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Nós recebemos a palavra profética do teu coração para nós. E como ministro dessa casa, Senhor, eu declaro feito está. E que se torne de fato, Senhor, uma clareza maior, uma verdade maior nos dias em que temos vivido. Eu oro, Senhor, para que tu possas estar nos dando condições de nos alinharmos, ó Pai, dentro daquilo que o Senhor tem gritado aos nossos ouvidos. Te louvamos pela vida do teu servo. Que o Senhor continue se revelando a ele como um verdadeiro Pai de amor. Que o Senhor continue trazendo divisas novas ao teu filho. E que ele possa continuar, Senhor, indo debaixo de unção aos lugares que o Senhor enviar, ele e a sua casa. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Você que recebe essa palavra, você que recebeu essa palavra, você que sentiu Jesus entre nós essa noite, aplauda Ele. Glorifique a Ele, seja grato a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero agradecer mais uma vez os irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês, viu? Vocês possam continuar indo pelos altos. Pastor João, um prazer estar aqui com você, tê-lo aqui na nossa casa. E nós recebemos tudo que o Senhor falou e testificamos dessa palavra, amém? Glória a Deus. Amanhã às 9 da manhã nós estaremos aqui na nossa escola bíblica. E com certeza Deus vai continuar falando ao nosso coração. E à noite, às 19 horas, nós estaremos continuando adorando ao Senhor em ações de graças, amém? Vamos orar, Pai, despede o teu povo debaixo da tua bênção. E que possamos, ó Deus, continuar imergidos, ó Deus, debaixo da tua unção, da tua revelação. Que o Senhor leve, Senhor, o teu povo debaixo para a tua bênção, em especial os nossos irmãos de Guarapari. Que o Senhor guarde o teu povo, Senhor, debaixo da tua boa proteção. Cobre-os com o teu sangue, livra-os de todo incidente, de todo acidente. Guardamos eles debaixo de oração e os abençoamos de volta para casa. Que todo o peso de batalha possa ser retirado agora em nome de Jesus. Desligamos eles como igreja, como autoridade sobre essa cidade, Senhor, de todo o peso de batalha, em nome de Jesus. E os enviamos, Pai, para fluir debaixo da bênção do Senhor. E que cada um que entrou por essas portas possam sair daqui essa noite crendo que ainda existe um Deus que fala, um Deus que alinha propósito e ainda continua ativando o destino. E que a paz de Deus, que excede a todo entendimento,
possa ser hoje e para sempre sobre a tua vida. Você diz amém? Glória a Deus. Não deixe de abraçar um ou dois irmãos, não deixe de abraçar os nossos irmãos que vieram de tão longe para nos abençoar. Que Deus te abençoe, viu, queridos?